Olá! A TV BNews transmite agora, pelo Conexão BNews, o primeiro dia da roda de conversas Navegando com Elas, uma iniciativa do Instituto Samarco. Fique com a gente.
A TV BNews transmite agora, pelo Conexão BNews, o primeiro dia da roda de conversas Navegando com Elas, uma iniciativa do Instituto Samarco. Fique com a gente. Bom dia, sejam todas e todos muito bem-vindos. Meu nome é Núria Bianco, eu sou editora e apresentadora do jornal BNews 19 Horas, que é o primeiro telejornal brasileiro voltado exclusivamente para temas de logística e infraestrutura. E hoje eu tenho a honra de mediar e apresentar essa primeira rodada do Navegando com Elas, um projeto e uma iniciativa de realização do Instituto Samarco. Nesse momento, eu convido Marcelo Samarco, representante do Instituto Samarco, para a nossa mensagem de abertura.
Bom dia, obrigado, Núria. Bom dia a todos que estão aqui presentes e também quem nos acompanha ao vivo através da TV BNews. Vou falar rapidamente aqui sobre o Instituto Samarco e também sobre esse projeto Navegando com Elas, né? Bom, o Instituto Samarco, recém-criado, ele tem por propósito promover projetos acadêmicos e ações sociais, né? Nós, do Escritório Samarco, esse ano o escritório completando 55 anos, né, de fundação. Nos 50 anos, nós tivemos uma expansão importante, com a abertura de filial em Brasília, atendendo a outros segmentos, né, expandindo o nosso cardápio de atuação. E agora, mais recentemente, tivemos também uma parceria que acabou se tornando uma união com o escritório Esteve Sá, que é representado pela nossa sócia Bruna Esteve Sá, também muito significativo, que permitiu também a expansão do escritório em termos de áreas de atuação, né? E agora, nesse ano aí dos nossos 55 anos, temos essa iniciativa que é a criação, né, do Instituto Samarco, com esse propósito. A ideia é, através desse instituto, entregar um pouco, devolver um pouco à sociedade tudo aquilo que o setor nos ofereceu ao longo desses 55 anos. E isso através de projetos acadêmicos, compartilhando conteúdos, né, disseminando conhecimento dentro das nossas áreas, né, no setor marítimo, portuário, regulatório e áreas afins, e também através de projetos sociais, também devolver um pouco de tudo isso que recebemos aí nessas décadas, nesses anos. Então, o Instituto Samarco está agora promovendo a sua primeira atividade, né? E a respeito disso eu preciso fazer um registro, né? Quem era para estar falando aqui não era eu, devia ser a Flávia Samarco, que é quem idealizou, né, a ideia desse projeto aqui, quem formatou, né, esse projeto, né, para que ele pudesse acontecer, Navegando com Elas. Mas ela não quis, ela pediu para que eu falasse, e como tenho prudência, eu estou aqui fazendo esse papel. E, bom, o Navegando com Elas, logicamente, ele visa homenagear as mulheres no mês da mulher, né, esse mês agora de março, no dia 8, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e a melhor forma que nós encontramos de prestar essa homenagem foi convidar alguns profissionais com as quais nós temos relação e também admiração, para que pudessem vir participar de rodas de conversas sobre diversos temas dentro desse universo da nossa atuação e dividir com o público, tanto o público aqui presente como também quem nos acompanha online através da rede BNews, compartilhando o conhecimento, né, e também levando inspiração para outras mulheres, né, que possam encontrar nelas, né, essa motivação e entender que realmente a mulher tem o seu lugar no nosso segmento e um lugar de destaque. Falando particularmente de Samarco, nosso escritório, depois da nossa união aqui com o Esteve Sá, nós chegamos a 42 pessoas, 42 colaboradores, né, entre o staff administrativo, back-office, advogados, estagiários, sócios. E dessas 42 pessoas, nós temos 32 mulheres. Então, quando falamos de mulher, para nós é um tema não só pela nossa convicção de cada um de nós, de tudo isso que a gente está falando aqui, mas também pela própria constituição do escritório, onde a mulher tem um espaço predominante e não é um espaço restrito a uma ou outra área do escritório, né? Os cargos de liderança, na concepção da sociedade, ou seja, temos sócias mulheres, né? E também nas decisões que são tomadas pelo escritório passam pelas mulheres. Então, realmente, a mulher dentro do escritório e agora no Instituto tem o seu lugar, tem um lugar de destaque e agora conseguimos tirar isso um pouco do papel, transformar e concretizar através do Navegando com Elas essa iniciativa,
que serão 5 rodas de conversa, iniciando hoje com a doutora Débora Andrade, que é gerente jurídica da Associação Gestora da FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Terá a companhia do Rafael Langoni, diretor de expansão da Rumo Logística, que, após a apresentação da Débora, participará de um bate-bola com ela. E eu aproveito para agradecer aos dois por terem aceito esse convite. E a programação se seguirá nas próximas semanas. No dia 8, teremos a doutora Jaqueline Van Pape, que é diretora executiva da Praticagem do Brasil, que vem falar sobre aspectos regulatórios do setor marítimo aquaviário. No dia 15, teremos a Cátia Oliveira, que é a gerente responsável pela filial no Brasil do Steamship Mutual P&I Club. Vem falar sobre apólices de seguros P&I e a atuação dos correspondentes de P&I. Seguindo, no dia 20, teremos a secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, e a diretora da ANTAC, Flávia Takafashi. Elas vêm falar sobre políticas públicas visando desburocratização do nosso setor e a alavancagem de investimentos privados. É um tema super atual e relevante para todos nós. E, finalmente, no dia 22, teremos a Flávia Bauler, procuradora do Ministério Público do Trabalho em São Paulo, que vem nos trazer aqui um tema relacionado ao trabalho portuário e aquaviário na visão do Ministério Público. Então, essa é a programação que nós estamos propondo. Agradeço a presença, a adesão em número muito expressivo, tanto no presencial quanto no online, e agradeço também o apoio do Brasil Export, através da TV BNews, né, e aí eu transmito os meus agradecimentos ao Fabrício Julião, ao Leopoldo Figueiredo, a Núria Bianco aqui, presente, que vai nos brindar com a mediação e apresentação. Essa parceria que também fortalece, né, o alcance, né, dessa programação que está sendo proposta. Então, um bom dia a todos. Eu devolvo a palavra aqui à Núria. Obrigado. A gente vai começar, então, e aí a gente já chama, a gente mudou um pouquinho a programação, viu, Marcelo? A gente já chama a doutora Débora Andrade, gerente jurídica da Associação Gestora da Ferrovia Interna do Porto de Santos. E, junto com ela, a gente chama também o Rafael Langoni, diretor de expansão da Rumo Logística. Bem-vindo, Rafael. Bom, a ideia é fazer mesmo, então, uma conversa, né? Primeiro, eu queria começar para a gente entender qual foi o contexto de criação da FIPS e para quem é de fora, a TV BNews ela é nacional, a gente passa para o Brasil inteiro. Para quem não é de Santos, o que é a FIPS e como que foi essa criação? Pergunto para os dois. Perfeito. Primeiro, bom dia a todos. Só, Núria, eu vou fazer aqui um agradecimento. Eu queria agradecer a Flávia Samarco pelo convite. Eu fiquei extremamente honrada. Eu sou nova aqui em Santos, estou aqui há 4 anos, e desde que cheguei sempre participei dos eventos do escritório. Admiro muito o trabalho de vocês, a questão do direito marítimo, portuário, essa integração que a gente tem no nosso setor, que é tão importante. E estou sabendo agora do Instituto, é uma honra saber que esse é o primeiro projeto. Parabéns para vocês, Marcelo e Flávia, por essa iniciativa, né, tanto social e educativa, acho que é fundamental. Interessantíssimo, contem comigo aí para outras oportunidades, e estarei nos outros
painéis, porque, aliás, é uma honra estar com essas mulheres que eu admiro tanto. Queria agradecer também aqui o Rafael por ter topado participar desse painel. A gente tem uma interface, né, Rafael, ali no nosso dia a dia. Rafael, ele atuou como presidente do conselho da FIPS, do Conselho de Administração. Eu sou governance officer do conselho, então a gente estava sempre juntos. Até quando a Flávia falou, Débora, a gente está pensando no Rafael Langoni, você conhece? Eu não só conheço, como tem uma reunião com ele amanhã aqui. Ontem, 7 horas da manhã, a gente estava, né, juntos falando aí dos nossos dia a dias, então é um prazer poder dividir esse painel com você e agradeço, que eu sei que a sua agenda é atribulada. E outra grande surpresa, Núria, nós somos colegas aqui de mestrado, então estou entre amigos, é um prazer. Espero contribuir, que a gente saia daqui todo mundo sabendo um pouquinho mais do nosso setor. Então, vamos lá, deixa eu me apresentar também. Primeiro, agradecer o convite, né? Agradecer o Marco, o Marcelo, a Flávia, a Bruna. Um prazer enorme para mim, um motivo de muito orgulho ter a oportunidade de estar aqui. E parabéns pela iniciativa de dar voz para essas mulheres que têm feito um baita de um trabalho para a nossa infraestrutura e para o nosso querido Porto de Santos. E aí agora acho que a gente pode começar a falar, então. Eu falo acho que um pouco da operação, né, Débora? Então, o cenário que a gente tinha ali antes da formação da FIPS era de um diagnóstico que a gente já tinha na Rumo, desde que a gente incorporou a ALL em 2015, de que o coração da ferrovia estava no Porto de Santos, né? Porto de Santos sozinho ele responde por quase 1/3 das exportações brasileiras do agronegócio, é de longe o porto do agronegócio mais movimentado do Brasil, e carecia de uma série de iniciativas e de investimentos para capacitação, né? A gente teve de lá para cá, de 2015 para cá, uma série de movimentos que só tornaram mais importante a capacitação do porto. Então, eu estou falando de tudo que aconteceu nas renovações antecipadas dos contratos de concessão das ferrovias que chegam a Santos. E aí talvez seja legal a gente tem até um slide que mostra, ilustra chamar aquele slidezinho que mostra a malha ferroviária, né, que através do estado de São Paulo chega a Santos. A gente já está colocando no ar, tá? Perfeito. A gente só... Mas então o movimento foi a renovação do contrato da Malha Paulista, depois a renovação antecipada do contrato da MRS. A FCA também está em discussão, né? Existe uma expectativa muito grande de novos investimentos também, de aumento dos volumes para Santos por parte da renovação antecipada da FCA, e a própria construção pela Rumo, a conclusão da obra da Ferrovia Norte-Sul, que era uma obra super emblemática, que tinha sido iniciada ainda no governo Sarney, na década de 80, e que a Rumo venceu o leilão em 2018 e terminou de construir agora no segundo semestre do ano passado. Então, quer dizer, a gente tinha, em 2015, quando a Rumo assumiu a ALL, né, e, portanto, o controle da Portofer, que foi a antecessora da FIPS, um volume chegando a Santos na ordem de 50 milhões de toneladas, e no ano passado esse volume já chegou em 75 milhões de toneladas. Quer dizer, num período de menos de 10 anos, numa malha que já estava relativamente saturada, né, um sistema ferroviário do porto relativamente saturado, a gente já tinha aumentado 50% o volume, mas com essa montanha de investimentos, né, de mais de 10 bilhões de reais em função dessas renovações antecipadas, a perspectiva era de que a demanda ia aumentar muito mais. Perfeito, né, Langoni? Acho que um ponto aqui você tinha investimentos muito fortes Serra Acima e Santos ia se tornar um gargalo, né? Porque se você não tem investimento aqui na Baixada, de nada adianta, né? Você não consegue evoluir. E em complemento, né, o que você colocou, eu destaco também, porque a gente tinha aqui no Porto de Santos já a operação pela Portofer, né, como você bem colocou, que era um contrato do ano 2000. Ele foi um contrato que ele foi feito no modelo ali de arrendamento, com a legislação da época, então ele tinha suas deficiências, né? Era um contrato que ele não estabelecia bem como que se daria o investimento por parte da arrendatária à época, que era a Portofer, por parte da autoridade portuária. E aí, numa fiscalização do Tribunal de Contas, foi identificado alguns ajustes que precisavam ser feitos no contrato, e o TCU determinou a não prorrogação do contrato. Então, ele era um contrato que teria 25 anos de vigência, então, de 2000 a 2025, e o TCU disse, olha, não será anulado, mas vocês não podem prorrogar. Então, imagina, todos esses investimentos que o Langoni comentou, que precisavam ser feitos, num contrato que tinha ali 5 anos de vigência ainda. Como é que isso ia ser amortizado? Né? Não era impossível. Então, você tinha a exigência, né, querendo ou não, a autoridade portuária
tinha que ter uma nova alternativa, né? E aí, soma-se a isso ao fato que eu acho que também contribuiu muito para que a FIP saísse do papel, embora fosse já uma demanda muito antiga, que foram as inovações legislativas. A gente até também separou aqui, considerando que estamos num público de advogados, eu acho que é interessante mostrar, eu não vou entrar no detalhe para não cansar ninguém, mas, bom, em 2000 a gente não tinha ainda a nova lei de esportes, que de nova não tem mais nada, né? E a gente também não tinha nem a lei das estatais e nem a alteração da nova lei de ferrovias. Tudo isso aconteceu nesses últimos 20 anos. E foi justamente ali, né, a gente tem no artigo 19 da lei de esportes que ela determina, né, ela fala, olha, as áreas não afetas à atividade portuária, elas são de competência da autoridade portuária, né, elas não são ali o processo licitatório e a condição sancionatória do contrato, ela não é da ANTAC. E isso acabou dando ali para o contrato da FIPS maior agilidade no processo licitatório, porque quem conduziu foi a autoridade portuária. Então, ele é um contrato de cessão, ele não é mais um contrato de arrendamento, conduzido onde o poder excedente é da autoridade portuária. E, para além disso, com a lei de ferrovias, essa sim nova, né, que é de 22, ela reconheceu que as ferrovias internas aos portos, Santos não é a única que tem, né, não é o único porto que tem, ele é um ativo de competência da autoridade portuária e também reconheceu um ponto importantíssimo, que é a birregulação, né? Então, eu tenho um ativo ferroviário dentro de porto, logo, eu preciso ter uma regulação não só da ANTAC, mas também da NTT, né? E, embora você tenha outras ferrovias em portos, depois eu até quero falar um pouquinho mais adiante, a única atuação conjunta que existe hoje num contrato de cessão é a da FIPS, é algo inédito, onde as duas agências estão atuando conjuntas. E um outro aspecto, que foi ali o grande pulo do gato, é o fato da oportunidade de negócio, que está no artigo 28 da Lei das Estatais, que basicamente ela reconhece que há a possibilidade de você ter um processo seletivo não competitivo. Então, quando eu tenho a possibilidade de oferecer a prestação de serviços, enfim, ali, serviço público, para vários players, sem que eles compitam, mas eles cooperem entre si, eu não preciso fazer um processo seletivo, né? Quando a gente pensa em licitação, a gente pensa em competição. Na FIPS não foi isso que foi feito. A gente abriu um chamamento público e todos os interessados, então, como o Langoni colocou, a gente aqui tem acessando em Santos MRS, Rumo e VLI, todas puderam participar. Elas sim comprovaram sua habilitação jurídica, econômico-financeira, comprovaram sua qualificação perante a NTT, mas não teve competição. Todas entraram no chamamento público. E tem o ponto que é interessante, né, Langoni, que o contrato, que tem 35 anos, ele prevê chamamentos públicos periódicos para que novas entrantes possam vir a contribuir. Então, a FIPS ela é viva e ela é basicamente cooperação. Então, acho que foram esses todos os fatores aí que deram as condições perfeitas para que a gente tirasse do papel algo que era ali tão sonhado, todo mundo reconhecia a necessidade de fomentar, né, a infraestrutura ferroviária, aumentar a capacidade, a eficiência, a transparência. Todos esses fatores juntos fizeram com que a gente pudesse tirar muito rápido. Perfeito, Débora. Se me permite só claro. Complementar, eu acho que tem um outro aspecto importante também que vai além dos investimentos quando a gente fala de uma convivência harmônica e de uma utilização plena da capacidade de um sistema, que é a integração operacional, né? Então, eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando sobre essa questão do quão diferente é esse sistema com relação aos outros portos, eu só me lembro do Porto de Itaqui, onde você tem mais de uma concessionária ferroviária chegando no porto também, diferentemente de Paranaguá, diferentemente de Rio Grande, de Vitória e etc., né? Então, quer dizer, isso traz uma complexidade operacional. E estava muito claro ali também, né, antes da criação da FIPS, que existia espaço para uma integração maior operacional entre essas concessionárias que acessavam aqui a malha interna. E aí, nesse sentido, acho que você tem muito mais propriedade do que eu para falar para a gente, né? Vai ser um dos pontos, acho que da sua fala, quer dizer, o contrato ele procurou também estabelecer alguns mecanismos para fomentar essa integração operacional como mais uma alavanca de capacitação do sistema. Perfeito, Langoni. Só concluindo, era uma integração que ela já acontecia, né? As concessionárias ela atuavam em conjunto aqui, mas o contrato ele veio justamente a formalizar isso. Ele sabia que existia isso.
TCU, inclusive, identificou isso como uma boa prática e o contrato ele formalizou essa integração. Então, formalizou, e acho que assim, tem alguns compromissos de um pouquinho mais além também, né, Débora? Quer dizer, existe um compromisso tanto da MRS quanto da FIPS, a MRS dentro da renovação dela, de construir um centro de controle compartilhado, né, usar um mesmo sistema de despacho de trens, de controle e licenciamento de trens. Então, tem vários mecanismos para incentivar essa integração maior entre as operadoras. Ô, Débora, esse contrato é bem diferente, né? Quais são as premissas quando vocês pensaram no contrato? Não, perfeito. As premissas do contrato, elas estão muito ligadas às dificuldades, desafios que a gente precisava endereçar, né? Dificuldades não, os desafios. A gente até tem aqui um slide que traz um pouquinho ali quais foram, né, os desafios, porque estão ligados às premissas. Então, como eu até adiantei aqui um pouquinho, né? Você tinha o contrato da Portofer, que o TCU identificou alguns pontos que precisavam, né, essa questão da melhoria, e o TCU até tem um paradoxo aqui. De um lado, o TCU falou, olha, tem um contrato que precisa ser melhorado. De outro lado, ele, numa auditoria, ele identificou que o que as concessionárias faziam por iniciativa própria, que era justamente estarem ali em conjunto, no centro operacional, terem uma autogestão, uma cooperação, disseram, bom, isso tem que ser formalizado, isso precisa estar no contrato e, inclusive, replicado em outros modelos de concessão no Brasil. Então, o TCU identificou isso como uma boa prática. Então, coloquem no contrato. Outro aspecto que o Langoni trouxe muito bem, olha, o contrato precisa ter os investimentos. Está claro que Santos se tornará um gargalo em curtíssimo prazo, né, Langoni? Assim, em 5, 10 anos... 5 anos, Santos se torna um gargalo. Então, olha a urgência. E aí, justamente, o contrato ele traz investimentos fortíssimos, né, Langoni, acho que em torno de... É na ordem de bilhão, né? De 1 bilhão, imagina. E são investimentos interessantes que vão até para além, né, do setor ferroviário especificamente. Eles contribuem muito para a relação porto-cidade, né? Porque acho que quem é de Santos aqui está acostumado a ouvir a buzina do trem na madrugada, e isso vai acabar, né, Langoni? Esse é um aspecto, uma dificuldade, né, adicional aí de trabalhar em Santos, porque talvez por uma deficiência de planejamento macro, né, urbano, a cidade acabou engolindo o porto, né? E aí, em função disso, acabam surgindo vários conflitos, né, nessa relação porto-cidade, ferrovia-cidade, né? Exatamente. Acho que pouco se fala, né? Quando se fala muito da relação porto-cidade, esquece da ferrovia, que dá uma tumultuada ali, né? Tem a questão da segurança, eu brinquei aqui que a buzina vai acabar, óbvio que ela tem muito o seu fim, um aspecto de segurança relevantíssimo, mas a gente tem a necessidade de passarelas, né? O projeto da FIPS, ele incluiu a construção de algumas passarelas já no primeiro ano de execução, ali, primeiro, segundo ano, justamente para eliminar os cruzamentos de níveis e, com isso, aumentar a segurança e melhorar a percepção que o cidadão tem da ferrovia. Então, esse era um aspecto. O outro aspecto aqui, fundamental, é a questão do aprimoramento da governança. Esse é um dos pilares mais caros da FIPS, né? De novo, o contrato da Portofer, ele tinha suas limitações pela época, né? Em 2000, não se falava em governança, não se falava em compliance, o mundo evoluiu muito, né, nos últimos tempos nesses aspectos. E eu acho que o contrato da FIPS, ali, a Autoridade Portuária, foi muito feliz em colocar no contrato as melhores práticas de compliance e governança. Então, tudo que se pode ser exigido, que está lá no manualzinho de governança, está no contrato da FIPS. Para executar é um pouco difícil, a gente está apanhando um pouco. Mas é bom, né? Tudo que você é obrigado a fazer, você não tem alternativa, você faz. E a gente vai sair ganhando, a sociedade sai ganhando. Então, tem um aspecto de governança fortíssimo dado. É uma premissa básica. Então, dando aqui um exemplo, a FIPS ela publica tudo no seu site, de contas, de contratos entre partes relacionadas, né? Partes relacionadas é a alma do negócio da FIPS. Então, suas associadas, a RUMA, a MRS, a VLI, a gente conta com as associadas para ter um ganho de sinergia, ganho de know-how, né, Langoni? Então, quando a gente faz isso dentro ali de parâmetros republicanos, de mercado, a gente tem que publicar isso no site. Tem também a questão da auditoria independente, do balanço, dos resultados financeiros, a própria constituição de um conselho de administração que conta com membros do conselho, membros independentes, né?
as certificações, né? Quer dizer, a FIPS ela tem a obrigação contratual de ter algumas certificações que nem as concessões têm, né? Todas as ISOs possíveis a gente tem aí. E você colocou muito bem, Langoni, a questão do conselho, né? A FIPS tem um sistema de governança muito robusto, né? Então, a gente tem não só conselho de administração, fiscal, todos os comitês de assessoramento, auditoria interna, auditoria externa, para além das ISOs. Então, muito robusto para garantir a lisura e a integridade e enfim, a ética de todos os atos. Isso. Débora, se eu puder também adicionar, eu acho que teve um outro pilar que já era uma boa prática que o TCU reconheceu e foi agora ratificado nesse novo contrato também, é o princípio de não lucratividade da associação. Perfeito. Né? Quer dizer, tinha muito claro que seria muito ruim se a gente tivesse um quarto elemento explorando essa malha, que é o last mile, né? Nós estamos falando aí de 13 quilômetros de ferrovia dentro do porto, auferindo lucro, com vários incentivos para privilegiar o curto prazo ao invés do longo prazo, porque não é fácil você fazer essas obras para capacitar. Durante o período de obras, a gente, né, tem uma série de transtornos operacionais. Então, tudo isso, no final das contas, iria só encarecer, aumentar o custo do Brasil, encarecer o custo da exportação para o tomador do transporte, né? Então, esse foi um pilar, né? E na FIPS se manteve o princípio de que todos os custos e todos os investimentos eles são rateados sem custo de capital, sem margem de lucro, né? Entre todas as suas associadas de maneira proporcional ao volume que cada uma delas movimenta. Então, Perfeito. Acho que esse também é um ponto super relevante, né? E por que não dizer, inovador também numa modelagem de associação para a gestão de uma malha ferroviária, né? Não, Langoni, você lembrou muito bem. Acho que faltou eu dizer aqui, né? A FIPS é uma associação, né? Então, a Núria colocou, né? O que é a FIPS? Então, a FIPS, acho que faltou a gente falar um pouco isso, né? A FIPS, ela é uma associação formada, então, por essas 3 concessionárias, que são as associadas investidoras, né? E aí, não lucrativa, o que é muito curioso, né? São 3 gigantes, são as maiores, né? A Rumo hoje é a maior. A Rumo é maior em malha ferroviária, independente, né? Uma empresa bandeira branca. A gente não, entre os nossos sócios, não tem nenhum com posição relevante que é dono da carga, né? Perfeito. A maior em volume é a Estrada de Ferro Carajás, a segunda Vitória Minas, a terceira é a MRS, que tem entre as sócias as principais usuárias de carga, e a Rumo é maior em malha ferroviária, são quase 14 mil quilômetros de malha. Perfeito. E é quem mais movimenta em Santos hoje, né? Um volume muito expressivo. Mais ou menos 80% do volume que chega de ferrovia no Porto de Santos, no Porto organizado, é da Rumo. Que, por sua vez, movimenta 30% da balança comercial, né? Então, a gente está falando de tudo maior aqui do Brasil. Então, sempre causa um estranhamento, mas uma associação sem fins lucrativos, com esses gigantes, e a explicação foi essa que o Langoni deu. Se a gente colocasse, se fosse colocado aqui na Baixada um quarto elemento, né, vamos dizer, um concessionário, poderia ter sido um contrato de concessão ferroviária que fosse delegado para o Ministério da Infraestrutura, mas aí esse quarto concessionário, ele teria que se remunerar, porque aqui a gente não tem captura de carga, né? É correto dizer que é um transbordo? Tá É correto dizer. Quer dizer, aqui você não tem nenhum transporte de origem e fim, né? Ou você tem a descarga, ou você tem a carga por as cargas de importação, como, por exemplo, os derivados de petróleo, fertilizantes, né? Mas, quer dizer, sempre o destino dessa carga, ou, no caso, a origem para as de exportação, está fora do porto, né? Perfeito. Ou seja, as concessionárias, elas se remuneram nos seus centros produtores, nos seus contratos de concessão. Então, só elas, as próprias, as que operam em Santos, teriam interesse em benefício próprio, para melhorar a sua eficiência, em ter este serviço não lucrativo e, com isso, não onerando a cadeia. Porque iria contra toda a política pública, né, que avançou tanto nesses anos de fomento, né, a adoção do modal ferroviário. Então, se a gente colocasse, se a autoridade portuária colocasse um player aqui que se remunerasse, né, que cobrasse um direito de passagem das concessionárias, ia contra toda essa lógica, né? Imagina, isso tudo ia ser repassado para o usuário final. Desculpa, acabei de cortar. A gente tem um número de qual a porcentagem de carga total que chega ao Porto de Santos da ferrovia? Eu já vou passar para o Langoni aqui. Temos. Assim, varia muito com o perfil da carga, né? Carga containerizada, o percentual é mais baixo, em função até do raio médio
de distância aí entre origem e destino, grãos, né? A gente está falando de mais de 50% já chegando através de ferrovia, de açúcar. Esse índice é ainda maior, mas no geral eu acredito que deva estar em torno de 35%, 40%. Nossa, bastante. Eu sei que no Paraná, por exemplo, porque eu sou do Paraná, a gente movimenta 20% por ferrovia, o resto vem tudo por rodovia. E aí, quando trava a rodovia, tem um acidente, tem greve de caminhoneiro, aí a gente enfrenta uma série de problemas. Então, assim, fomentar o transporte via trem para toda a cadeia logística é super importante. Acho que a FIP já contribui com isso, a gente já tem um avanço nesse número de participação da ferrovia? Então, em função da FIPS ainda não, né? Porque a constituição da empresa se deu agora em outubro, foi a data da assunção contratual, né? Mas quando você fala dessa associação e dos investimentos que as ferrovias já fizeram em Santos desde pelo menos 2015, quando a Rumo assumiu ali a LL, né? Que tinha o controle da Portofer, a gente está falando de investimentos de mais de 400 milhões de reais. Então, assim, eu que estou aqui no Porto desde 2010, pelo menos, vivi uma outra realidade, onde você tinha 20% da carga chegando de ferrovia, 80% de rodovia, e era um caos, né? Quer dizer, a gente tinha várias situações, me lembro de fila de caminhões parando a Anchieta, né? Com polícia rodoviária federal, manchete na televisão, Jornal Nacional, que nem a gente via antigamente, inclusive em Paranaguá, né? Filas dos caminhões ali no acostamento da estrada. Então foram feitos uma série de investimentos. Não só pelas concessionárias, mas também pelo poder público, né? Com a nova perimetral, alguns aprimoramentos do arcabouço de regramento, né? Como o próprio sistema de agendamento. Quer dizer, foram uma série de iniciativas aí que aconteceram nesses últimos anos que corroboraram para que a situação hoje tivesse muito melhor. Então, eu acho que a FIPS é uma empresa que está nascendo agora, né, Débora? Cheio de expectativa. Eu estava conversando ontem com o nosso vice-presidente de finanças, que está fazendo um tour ali pelos Estados Unidos, e a FIPS acaba sendo o tema de muitas conversas, então, justamente porque é o maior porto do Brasil, né? Existe muita relevância nesse assunto, então a expectativa é muito grande. Só complementando essa questão do fomento do modal ferroviário, para além do aspecto logístico e social, tem um aspecto ambiental, né? Então, a gente sabe, a ferrovia ela polui muito menos, e a FIPS ela tem até uma preocupação. Uma das obrigações da cessionária é ir reduzindo a emissão de carbono durante a execução do contrato. Então, olha que interessante. A gente pode ser multado por isso. A autoridade portuária vai acompanhar. A gente tem todos os relatórios que a gente precisa emitir para contribuir também para essa questão ambiental. Essa é outra dúvida. Quem Perfeito. fiscaliza e controla a FIPS? Perfeito. Esse é um ponto muito, muito interessante. Mais uma das inovações aí da FIPS. Em relação ao controle, né, a gente tem o Tribunal de Contas da União,
porque a autoridade portuária ela é controlada pelo Tribunal de Contas da União, e a FIPS ela é classificada como um projeto de desestatização. Então, ela passou por todo o trâmite da IN 81/2018 do TCU, que prevê um monitoramento prévio. Então, antes mesmo da publicação do edital, o TCU acompanhou para e passo cada documento, assim, e contribuiu muito. Isso deu uma robustez, uma segurança, até para os players, né, Langoni? Porque sabiam. Isso é interessante, o processo todo de construção da FIPS foi de cooperação, né? Sempre republicano, mas de muita cooperação. Então, todo mundo estava a par do que estava acontecendo, né? O TCU ele promoveu painéis para apresentar a FIPS, o TCU, antes da publicação do edital. E após a celebração do contrato, o TCU continua monitorando periodicamente o contrato da FIPS, inclusive para ver se as premissas, essas que a gente conversou agora, sobretudo a questão do rateio, da transparência, o que você imagina como usuário, nosso maior movimentador? Eu acho que volto ali um pouco. Para o começo da minha fala, né? Eu acho que o maior desafio é realmente concluir esse portfólio.
cooperação, autogestão e eficiência. Então, obviamente, ela tem essa dificuldade de que os players estejam todos muito bem alinhados, né? Eles têm que estar ali num propósito comum, mas se você tem essa possibilidade de cooperação entre eles para chegar num bem comum, né? Aí, usando até a oportunidade de negócio que eu comentei, onde não há competição pelo contrato, mas cooperação, isso pode ser colocado, acho que a dragagem pode ser um exemplo, a dificuldade está se os interesses foram muito conflitantes, aí é difícil você alinhar, né? Você tem que estar todo mundo um pouco na mesma página, eu diria isso. Mas eu acho que não é tão difícil, né? Quer dizer, no caso da FIPS, como a gente comentou ali na primeira resposta, existia uma condição urgente, né, que fez com que todo mundo se alinhasse muito rapidamente, né? Mas quando você pensa, por exemplo, numa modelagem de condomínio entre os terminais para regular o acesso aquaviário, faz todo sentido, né? Agora, ali a gente está falando de muito mais gente do que no caso da FIPS, né? Exatamente. E então, movimentações diferentes, tipologia de carga, necessidades. Então, acho que tem uma questão institucional aí um pouco mais complexa de conseguir combinar né, todos os interesses ali, todo mundo na sala para fazer acontecer. Mas eu acho que é perfeitamente possível, né? E eu tenho certeza que a FIPS vai logo se transformar num baita case de sucesso aí, em função de tudo isso que a Débora colocou. Mais alguém? Bom, é isso, acho que foi um bate-papo muito legal, agradeço. Vou nem sentar, então. São 11h10, a gente já vai, então, encerrar. Em nome do Instituto Samarco, a gente